Vamos ter uma palavra de oração, Paizinho. Este não é o teu dia. Todos os dias são o teu dia. Mas este é o dia que nós estipulamos como cristãos para nos reunirmos, para estarmos juntos, para celebrarmos, cultuarmos, nos encontrarmos e refletirmos na palavra de Deus. E oramos para que a presença do teu Espírito nesta manhã, no louvor, na palavra, Senhor, manifestando-se na nossa vida, possa trazer luz, possa nos encorajar, desafiar, relembrar, avivar a verdade que nos liberta e que nos mantém, Deus, capazes para continuar sem desanimar nem desistir e mais sermos eficazes e alcançarmos, Deus, a vitória nas áreas em que assim necessitamos. Por isso, conduz-nos neste tempo de reflexão e conduz-nos ao desafio da simplicidade da Tua Palavra, Deus, para que as nossas vidas sejam tudo aquilo que Tu desejas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrei-me, é uma forma de dizer, nesta manhã de refletirmos sobre isto, lembrando também daqueles que desceram às águas, daqueles que... e aqueles que ainda não desceram às águas, e há aqueles que de vez em quando descem ao vinho. Eu estava a dizer na terça-feira, esqueci-me de dizer isto. Esta terça-feira nós não vamos ter o nosso fundamento, nossa série de nosso estudo bíblico sobre fundamentos. Iremos só ter para a semana, porque esta semana é impossível estar. Portanto, tínhamos esquecido deste pormenor e também desta semana há 15 dias, estamos a fazer quinzenalmente em Coimbra e tivemos já um grupo muito valente e foi um bom tempo ali de partilha e desafio. Amém? Muito bem. Entretanto, esqueci-me o que é que ia dizer. Começamos bem. Bem, estava a dizer agora na reunião da terça-feira, porque o irmão Vítor, o irmão Vítor chegou só ao pé de mim no domingo e o pastor disse uma coisa que pode vir a ter consequências, enfim. É que o pastor disse que tinha sido batizado no vinho. Né? Mas era novo, não era no vinho. Mas eu disse, também se o Asterix também caiu no caldeirão, portanto se eu fosse batizado no vinho também não fazia mal nenhum. No Obelix, não é? Pois foi Obelix, não foi Asterix. Mas já, como diz o outro, já não veio mais nada. Bem, vamos abrir em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. E vamos falar acerca da importância de sermos bons mordomos também dos nossos pensamentos. Diga comigo, mordomos dos nossos pensamentos. É quando a Bíblia fala acerca de mordomia cristã e de que, na verdade, nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. Muitas vezes pensamos apenas em coisas. Mas, na verdade, todo o nosso ser foi-nos dado, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a nossa personalidade, as nossas emoções. Tudo em nós precisa de ser bem gerido, precisa de ser bem utilizado, precisa de ser aproveitado e bem ordenado, correto? Diz que é melhor governar o nosso espírito do que uma cidade, certo? A Bíblia, por outras palavras, diz, é melhor nós conseguirmos, aliás, se eu não conseguir governar bem a minha vida, dificilmente conseguirei ter autoridade e governo para governar noutras áreas. Amém? Então, para isso, Deus nos dá algumas palavras interessantes e lembrei-me de voltarmos a esta passagem, porque tempos a tempos não faz mal nenhum irmos lá. Diz, guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Noutra passagem diz, acima de tudo, mais do que tudo, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. A palavra coração aqui, logicamente, não está a falar ao órgão carne, certo? É um órgão como qualquer outro, senão Deus também podia dizer, também a palavra de Deus diz que ele esquadrinha os nossos rins, não é? Olha, meu Davi, isso era fixe, não é? Olha, já que estás aí, arranca-me essa pedra, hein? Então, mas essa é uma linguagem figurativa, mas sempre que a palavra de Deus fala acerca de coração, é usado como sendo o centro de alguma coisa, não é? Quando dizemos, isto é o coração desta empresa, este é o coração desta família, este é o coração desta igreja, este é o coração, quer dizer que este é o centro, é o âmago, é aquilo que é o núcleo. E esta palavra coração é também, na verdade, na língua original,
traduzida, ou pode ser traduzida também como sentimentos, vontade ou mente. O que, para nós, isto é aquilo que determina a nossa alma. A nossa alma é o conjunto daquilo que é a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa vontade. Amém? É aquilo que nos define dessa maneira. Noutras versões, vou ler aqui duas versões diferentes, diz assim: acima de tudo, meu filho, toma muito cuidado com as tuas emoções, porque elas afetam a tua vida. E noutra versão, porque cada um depois vai tirar uma das características desta palavra coração, diz: tem cuidado com o que pensas, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Então, quando Deus está aqui a dizer, através de Salomão: meu filho, acima de tudo, guarda com muita diligência o teu coração, porque é dele que saem as fontes da vida, as saídas da vida, é isso que vai gerar e vai produzir o que é que seja na tua vida. E aqui, quando Deus está a falar, guarda o teu coração, Ele está a dizer, guarda as tuas emoções, guarda os teus pensamentos. Ok? Quando forem à casa de banho, vão por trás, está bem? Os pequenitos às vezes correm à frente. Então, Deus está muito interessado na forma como nós gerimos. Sabe, eu costumo dizer isto, nem tudo é espírito. Certo? Nem tudo é espiritual. É espiritual, mas nem tudo se resume ou se resolve com uma oração ou com um versículo bíblico. Há coisas que nós temos que também perceber que têm a ver connosco, têm a ver com o sabermos gerir recursos que Deus nos dá. Ao estar a pastorear várias igrejas, pontualmente, o que acontece é que, por exemplo, ao estar a lidar agora com uma congregação que é como Leiria, e que é uma igreja com gente boa, com gente espiritual, com gente capaz, mas que de alguma forma às vezes tem dificuldade de entender determinadas coisas. E na dificuldade de entender e de saberem gerir as suas emoções e os seus pensamentos, mesmo sendo filhos de Deus e mesmo sendo irmãos, eles entram em choque uns com os outros. Não no meu tempo. Enquanto eu lá estou, ou te portas bem ou levas. Não, estou a brincar. Certo? Então, eu estou a dar o exemplo só porquê? Porque, por exemplo, Deus fez-me sentir a necessidade de recorrermos a ferramentas que não são espirituais, não se trata de fazer jejum e oração, mas que são importantes na área da psicologia, da psicoterapia, seja o que for, para nos sentarmos e ajudarmos as pessoas a utilizar bem também a sua mente e os seus pensamentos para perceberem quem são, as suas reações e aquilo que os outros também são na sua especificidade. E isto não é substituir o poder de Deus, porque nós estamos lá por causa de Deus e sabemos que se não for Deus a ajudar, não é apenas uma questão de autoajuda que nos vai ajudar. Mas não deixa de ser importante percebermos que temos uma mente e que temos pensamentos e às vezes há necessidade de o arrumar. E às vezes há necessidade de deitarmos para fora determinados pensamentos que são tóxicos na nossa vida. E às vezes há necessidade de permitirmos que determinadas emoções sejam curadas, sejam libertas de prisões mentais, porque a prisão mental, determinados pensamentos determinam as nossas emoções e as nossas emoções muitas vezes falam mais alto depois que os nossos próprios pensamentos e acabam-nos por levar por caminhos em que as nossas decisões muitas vezes trazem prejuízo à nossa vida. Então, Deus diz: quando eu digo que tu és um mordomo e que tu és um despenseiro e que tu és alguém a quem eu dei recursos para tu gerir, também a tua vida é um recurso, é o melhor recurso que tu tens para ser gerido. Eu já disse várias vezes à minha esposa, até a bondade é um recurso que tem que ser bem gerido. Porque podemos cair no esgotamento total e mais tarde tornarmos pessoas duras e cínicas, porque a nossa bondade foi gasta, foi mais do que gasta, e chega a uma altura que nós não soubemos. Jesus, que era Jesus, percebia a importância de, tempos a tempos, ele tinha que fugir para lugares desertos. E a gente já foi para orar e para meditar na palavra de Deus. Sim, também, mas porque Jesus também era homem, Jesus também se esgotava, Jesus também se cansava, Jesus também precisava de equilibrar a sua vida, não só espiritual, mas também física e mental. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Pronto. Nós podemos ser todos pessoas espirituais e cheios do Espírito Santo, mas nós temos um corpo e temos uma mente e temos uma alma e temos emoções que precisam de ser tocadas, cuidadas, bem geridas, precisam de ter manutenção. Eu já disse isto várias vezes. Quantos de nós
Não há dias em que nós dizemos assim, epá, hoje apetecia-me era sair daqui para fora, de ir para o pé do mar. Hein? Todos os dias, alguém disse, ok? Não. E quem diz o mar, ou ir para a serra, ou quem me dera, pá, precisava, quem me dera poder ir para qualquer lado, só para me dar de ares, para arejar a minha cabeça. Quantos é que dizem isto? O resto é tudo mentirosos. Portanto, isso, certo? Todos nós temos necessitamos de ouvir coisas diferentes, de vermos coisas diferentes, de pensarmos coisas diferentes, correto? Porque todos nós temos essa necessidade. Todos nós temos essa necessidade. Então, isto não se trata, isto quer dizer que eu não sou espiritual. Não, quer dizer que eu sou humano. Quer dizer que eu preciso de cuidar da minha mente e cuidar das minhas emoções. E Deus está muito interessado em mudar a minha mente, mais até do que as minhas circunstâncias. Porque muitas vezes as minhas circunstâncias são fruto e consequência dos meus pensamentos. Porque daqui procedem as saídas da vida. E as saídas muitas vezes são decisões, são opções que nós fazemos na nossa vida. Então queremos que Deus afaste, porque todos nós queremos, afaste de nós as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos sofrimentos, as nossas doenças, os nossos problemas, mas Deus prefere, em primeiro lugar, trabalhar em nós, dentro de nós, e conforme eu mencionei há bocadinho, Romanos capítulo 12 diz que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. É tão bom, podemos pensar de maneira diferente, sermos renovados. Amém? E Deus tem esse desejo, Deus quer fazer. Transformação não acontece na nossa vida até que nós renovemos a totalidade dos pensamentos que vão determinando a nossa vida. Então eu gostaria de falar acerca de alguns pontos. Em primeiro lugar, gere bem a tua mente, porque os teus pensamentos controlam a tua vida. Fixe este ponto. Os meus pensamentos controlam a minha vida. Diga, os meus pensamentos controlam a minha vida. Hein? Ai não, quem controla a minha vida é Deus. Meus irmãos, cabeça que não tem juízo. Ai, mas eu sou filho de Deus, eu sou cristão. Tudo bem, mas se a gente sai, somos filhos de Deus e cristãos. Eu, como filho de Deus e cristão, já tomei muitas más decisões. Já falei isto aqui uma vez. Uma vez houve um homem de Deus que me disse: tu tens um bom coração, mas tens uma cabeça estúpida. Ai, tem um grande coração, fantástico, maravilhoso. Mas depois a mentezinha, o coração... Percebe o que é que eu estou a dizer? Portanto, espiritualmente podemos ser pessoas super válidas, mas aqui o computador precisa de um upgrade. Correto? E quando ele disse isso, não me estava a chamar estúpida normal, né? Estava a dizer que às vezes a nossa forma de pensar, né? Ele não está a dizer que o cérebro tinha uma deficiência. Ele estava a dizer que a nossa forma de pensar muitas vezes está completamente confusa ou está fora dos parâmetros de Deus. E muitas vezes nós não permitimos que Deus mude a nossa mente, certo? Pensamos que toda a mudança vem só pela intervenção de Deus na nossa vida, mas passa pela renovação dos nossos pensamentos. Então, o poder dos pensamentos, o poder que isso gera na nossa vida, tem tremenda capacidade para moldar as nossas vidas para melhor e para pior. E pensamentos são gerados por quê? São gerados pela informação que nós fomos recebendo ao longo da nossa vida. As experiências que nós passamos. A soma da nossa vida, da educação que recebemos, de experiências boas e experiências más, mas normalmente são baseadas em coisas que nos foram ditas, declaradas sobre a nossa vida. Não é por acaso que a palavra de Deus fala acerca da importância de ouvirmos e ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus, certo? Que não só renova os nossos pensamentos, mas que gera fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir continuamente a palavra de Deus. Porquê? Porque o ouvir constantemente a palavra de Deus, mais tarde ou mais cedo, vai mudar a nossa mentalidade. E se a nossa mentalidade mudar, aquilo que antes nós comprometíamos na nossa vida com más decisões deixa de acontecer e nós começamos a pensar como Deus pensa. E Deus quer mudar a nossa mentalidade. Deus quer que nós possamos adquirir a mente de Cristo. Amém? Deus quer, porquê? Porque Ele fica triste? Porque Ele fica zangado connosco? Não, porque Ele vê que
quando nós não temos os nossos pensamentos renovados e pensamos como Ele em diferentes áreas da nossa vida, o que vai acontecer é que, independentemente dos seus desejos, dos seus propósitos e da sua vontade, nós vamos fazer aquilo que os nossos pensamentos dizem para fazer. Certo? Não é nada. E Deus não fica chateado, nós não perdemos a nossa salvação por causa disso. O Deus fica triste como pai ao ver que, como nós às vezes dizemos, se calhar, e como nós já lá passámos, e os nossos pais dizem, pá, tu precisas é dar com a cabeça na parede, que é para aprenderes, porque tudo aquilo que eu te tenho dito não tem feito efeito na tua cabecinha. E Deus ama-nos, não está isso em causa. Eu estava-me a lembrar, há um filme muito interessante que eu vi há um tempo atrás, que é As Serviçais. Alguém já viu esse filme, As Serviçais? Só 2 irmãos e meio. As Serviçais contam-nos a história nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, de mulheres negras que, pronto, no tempo do racismo e por aí afora, que eram mulheres que eram, tipo, quase que nós chamamos amas, amas que cuidavam das crianças desde bebezinhos até depois elas se tornarem crescidas. E eram mulheres que, consideradas num estrato inferior, mas com uma, e neste caso, com um sentido da importância de termos e moldarmos os nossos pensamentos. E uma das coisas que esta mulher sempre dizia, a atriz principal, ela cuidava de crianças brancas, sendo ela negra, sendo ela alvo de racismo e desvalorização completamente, e sentindo ela na pele, e na pele da sua família e do seu povo, o que é estar exposto constantemente a palavras de depreciação e de inferioridade. Esta mulher, ela cuidava daquelas crianças e ela tinha uma frase que sempre ensinava às crianças a dizer. E ela dizia, todos os dias tu deves dizer isto. E quando fores grande, deves continuar a dizer isto e a pensar desta maneira. Então ela dizia, e a criança pequenina, ela respondia, tu és gentil, tu és inteligente, tu és importante. E todos os dias, durante bastante tempo, anos a fio, ela fazia isto com as crianças. E ela dizia, tu és gentil, tu és importante, tu és inteligente. E a criança cresce com este sentido, amém? E alguns de nós crescemos, tu és estúpido, não vales nada, vais ser sempre assim. E todos nós temos essa tendência de o fazer, porque muitas vezes falamos até baseados naquilo que também nos foi feito a nós e baseados na nossa irritação. Certo? E isso molda e moldou muito daquilo que é o nosso pensamento. Eu já disse isso várias vezes. Até a própria religião pegou no cristianismo uma mensagem que veio para nos elevar e a única coisa que fez foi nos enterrar. Mas deixe-me dizer, Deus deseja que os nossos pensamentos mudem. Deus deseja que as nossas mentalidades mudem para que a nossa vida seja moldada de acordo com o seu coração, o seu propósito, o seu desejo e nós nos consigamos sentir de maneira diferente e a súmula dos pensamentos, das emoções, vai determinar a nossa vontade e a nossa vontade baseada em bons pensamentos e em boas emoções vai nos levar por caminhos seguros e caminhos que agradam a Deus. Mas eu ando nos caminhos de Jesus. Andas. Mas de vez em quando a gente cai, a gente dá pontapés nas pedras, a gente vai por um atalho e depois entra outra vez. Andar com Jesus, meus irmãos, não quer dizer que nós fazemos tudo certo. E aqui o fazer tudo certo não é porque a gente não presta, é porque muitas vezes o nosso pensamento não dá para mais. Porque estamos embrulhados num determinado conceito e numa determinada situação. E, quando volto a dizer, acima de tudo, guarda o teu coração. Tem cuidado com o que pensas, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Por isso é que eu, enquanto pastor, estou muito preocupado, não que apenas sejamos papagaios em que fazemos confissões de fé, mas que não têm fé nenhuma. Confissões que a gente repete porque o outro diz, mas que na verdade nós não pensamos daquela maneira. E deixe-me dizer, isso não resulta. A gente pode passar uma vida inteira a confessar, a chamada confissão da fé, mas se é da fé, significa que eu creio e que eu sei em quem tenho crido e sei exatamente aquilo que eu estou a crer. E por isso eu falo. Não é o que a Bíblia diz? Criei, por isso falei. Os irmãos hoje estão tão silenciosos, pá.
Como diz o pastor João, de tempos a tempos é bom pararmos para pensarmos no que é que andamos a pensar. Pararmos para pensar no que é que andamos a pensar. Amém? Porque quando a mente fica, ó Deus dará, então a coisa fica complicada. Devemos ter cuidado com a nossa forma de pensar, porque a nossa mente é o campo de batalha entre o Espírito de Deus e o Espírito da carne. Ok? Volto a dizer, a nossa mente é o campo de batalha entre o Espírito de Deus e o Espírito da carne. Certo? É na mente. Todas as tentações acabam por concretizar-se na nossa mente. Em Romanos, no capítulo 7, versículo 22. Amém? Gente, vamos ser gentes com boas mentes. Mentes brilhantes. Brilhantes não porque somos génios, mas porque a glória de Deus brilha nos nossos pensamentos. Amém? Os irmãos estão cá hoje ou já se foram embora? Já estão a pensar na Páscoa, no coelhinho. Coelhinho, diz-me tu. Ora bem, Romanos 7, 22. Quanto à minha nova natureza, isto diz Paulo, eu gosto de fazer a vontade de Deus. Contudo, existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá em minha natureza inferior, que está em guerra com a minha mente. E normalmente ganha a luta. Veja lá, o apóstolo Paulo, que era um carola da palavra de Deus, digamos assim, ensinado desde criança, e mesmo assim tinha dificuldades. Ele reconhecia, muitas vezes, ainda assim a mente dele cedia, certo, ao espírito da carne. A minha natureza inferior, que está em guerra com a minha mente e ganha a luta. Portanto, eu estou a ler uma tradução diferente. Fazendo-me escravo do pecado que ainda está dentro de mim. Na minha mente desejo de bom grado ser um servo de Deus, mas em vez disso, vejo-me por vezes escravizado ainda ao pecado, ou às ações do pecado. O que é que Paulo está aqui a dizer? Que é na mente que se vence a batalha, ou se perde a batalha. Na mente, ele diz, ele quer e tal, mas depois, em última análise, ele acaba por decidir fazer aquilo que a tentação lhe impõe e obriga-o a fazer. E aí atrás, o que é que vocês acham? Temos que arranjar ali para o ecrã uma malta a bater palmas e tal. Ok? Então, uma das razões porque muitas vezes sentimos... Deixem-me dizer uma coisa, porque às vezes a gente esquece disso. Nós hoje estamos numa luta entre duas naturezas. Certo? Certo porquê? Porque eu digo? Okay. Porque nós antes só tínhamos uma natureza. Não tínhamos a natureza de Deus em nós. Estávamos separados de Deus, não é? A nossa vida longe de Deus. Vivemos sem o Espírito de Deus em nós e sem a natureza de Deus. Então estava tudo normal. Certo? Mandar um pontapé num cão. Ou bater na mulher. Ou dizer umas asneirolas. Ou ser egoísta e ganancioso. Ou seja o que for. Era perfeitamente normal. A mesma questão, se eu tiver num grupo de gente, que toda a gente mente com quantos dentes tem na boca, se eu disser uma mentira, não tem mal nenhum. Pois não. Até o pessoal até acha graça. Lá, se a gente falar a verdade hoje é que é para desconfiar. Com o outro a dizer com a verdade me enganas. Mas quando nós recebemos Jesus no nosso coração, a Bíblia diz que nos transformamos em nova criatura. A semana passada falámos sobre novo nascimento. Um Espírito de Deus vem habitar em nós e começa a transformar e traz-nos uma nova natureza. Quem está em Cristo, nova criatura é. Amém? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo o quê? A carne não se fez nova, continua com os mesmos problemas de sempre. O que se fez novo foi o meu espírito. O meu passado, o meu registro criminal diante de Deus, Deus rasgou. Deus acabou. Eu não tenho mais passado pecaminoso diante de Deus. Em Cristo, eu fui feito uma nova criatura. Amém? Está lá em Colossenses, diz que a cédula, né, o registro criminal, Jesus rasgou na cruz. Acabou, nós não temos mais passado pecado. Amém? Ponto final. Esse Espírito vem em nós e faz novo, há um novo começar. Mas essa natureza pecaminosa, a natureza da carne, ela permanece em nós. Então, enquanto eu antigamente estava no meio de mentirosos e mais um mentiroso não faz diferença, quando nós estamos com cristãos, e a partir do momento em que nós somos cristãos, se nós dizemos uma mentira, aquilo levanta-se logo um problema. Em primeiro lugar, dentro de nós. Nós já não conseguimos sentir como... Antes parecia que tudo estava bem. Agora, uma simples coisa parece que cria logo um barbicacho. E às vezes dentro da igreja é a mesma coisa que cair um pinto super pop numa água cheia de gordura. Aquilo, né? Cria logo ali
uma reação. Então, quando nós, enquanto cristãos, temos o Espírito de Deus dentro de nós, mas continuamos ainda na nossa carne e na nossa tendência carnal ter uma natureza pecaminosa, isso faz com que nós mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, nós estejamos sempre em conflito e sempre em guerra. E isso faz o quê? Faz com que muitas vezes nós experimentemos fadiga mental, cansaço mental, e às vezes nem percebemos porquê. Porque dentro de nós se desenrola sempre uma batalha espiritual que se reflete, em primeiro lugar, no campo que se chama a nossa mente. Quantos de nós, às vezes, não temos fases na vida em que até dormimos de noite, mas acordamos de manhã como se tivéssemos levado um enxerto de areia? Cansados, olheiras até aos joelhos. Epá, então, mas tu dormiste, ressonaste que nem um porco. Não, minha mulher não diz isso. Hein? Até porque ela ressona mais alto que eu. Mas estou a brincar. Certo? Então, mas estás cansado do quê? Até dormiste? E depois? A gente muitas vezes a dormir, mas a nossa mente não para. Certo? E às vezes aquilo se expressa em sonhos, em pesadelos, em situações, e às vezes até nem nos lembramos de coisa nenhuma, mas acordamos cansados. Porquê? Porque a nossa mente não para. E às vezes há alturas em que estamos em guerra, ou porque temos preocupações com situações, estamos em cuidado, às vezes espiritualmente nós somos levados a guerras que nem nós nos apercebemos e reflete-se em primeiro lugar no nosso cansaço mental, porque a nossa mente é o campo de batalha entre aquilo que é de Deus e aquilo que é da carne. Então, quanto mais eu fortalecer a minha mente, mais segurança eu tenho de que quando sou confrontado, e por isso Jesus nos diz, pá, ora em primeiro lugar, ora vão orando em antecipação, Senhor, livra-me da tentação, não me deixes cair do mal, livra-nos do mal. Certo? Ora em antecipação. Quanto mais nós em antecipação vamos fortalecendo a nossa mente, mais segurança nós temos de que quando, eventualmente, a tentação da nossa carne em fazer aquilo que não é parte da nossa nova natureza, nós vamos conseguir resistir. Mas isso vai produzir em nós um certo cansaço, uma certa fadiga. Por vezes é debilitante, por vezes é intenso, porque a nossa mente é o nosso bem mais importante num certo sentido, e o diabo sabe que se vencer a batalha na nossa cabecinha, o resto do corpo vai a seguir. Eu conheço muitos, há um que eu vejo todos os dias lá no espelho da casa de banho. Uma melga, aquele tipo. Quantas vezes, o Senhor, e nós até sentimos o Espírito Santo, mas sabe, o Espírito Santo não vai mudar a tua mente. A mudança da mente, e Paulo diz que nós temos que mudar a nossa mente, somos nós. Diga comigo, somos nós. Nós podemos, certo? Vou dar um exemplo. Espírito Santo, muda a minha mente, Senhor, ajuda-me a mudar a minha mente e tal. E depois passamos 10 horas a ver telenovelas. Hein? Alguém está a perceber o que é que eu estou a dizer? É assim, a gente pode pedir a Deus que faça tudo, mas se eu não cuidar de alimentar a minha mente com aquilo que é importante e não souber gerir bem este processador que está aqui, amém? Significa, por mais do Espírito Santo que eu tenha, por mais da misericórdia de Deus que eu tenha na minha vida, a minha mente, claro que Ele vai me ajudar a mudar a minha mente, mas eu tenho que estar envolvido conscientemente de que eu preciso mudar a minha forma de pensar. Paulo dizia, quando eu era pequenino, eu pensava como menino, falava como menino, comportava-me como menino. Agora que sou homem, eu deixei as coisas de menino. Olha, eu quando era menino tinha medo do escuro. Não sei se é por aí, diz quem tem rabo tem medo, não vou dizer. Né? Por isso é que alguém diz que não devia ser cueca, devia ser rabeca. Porque a gente... Nós dizemos que é rabo, não dizemos que é... Porque eu lembro quando era miúdo e a minha casa não era muito grande, a gente estávamos na cozinha e eu vinha cá dentro à casa de jantar e estava escuro e eu tinha que acender as luzes todas e quando era para me vir embora, à medida que ia apagando as escuras, eu até sentia aqui um arrepio pela espinha abaixo. Eu disse, desculpa que eu estava a brincar contigo. Não é? E agora eu pergunto, o escuro não é o mesmo? É. O Luís Miguel não é o mesmo? É, só que eu antes pensava como menino e agora não penso. Ou seja, o simples facto de ter mudado a minha mentalidade, eu deixei de ter medo daquela área. Certo?
Ah, mas Deus não nos deu um espírito de medo. Não. Agora até apareceu o Anselmo. Deus não nos deu um espírito de medo. Não, não deu. Mas o facto de eu não ter o espírito de medo dentro de mim não quer dizer que a minha velha natureza, não é, que luta aqui nesta mente, consiga pôr pensamentos na minha mente que me façam experimentar medo. Mas quando eu mudo o meu pensamento, então eu tenho a concordância entre aquilo que eu penso e aquilo que o Espírito Santo pensa. E aí o medo vai-se embora e acabou. E boa viagem mesmo. Para longe. Até lhe pago o bilhete. Certo? Então, devemos gerir bem a nossa mente, porque ela é chave para a paz e para a felicidade. Amém? Então, a mente é a chave para a paz e para a felicidade. Ou uma das chaves. Certo? Uma mente à solta, uma mente selvagem, né? Ela normalmente gera em nós tensão, stress, conflito, porque chega a uma altura que até a gente já não sabe o que pensar, não conseguimos ter um pensamento. E há alturas que a nossa mente parece uma máquina de lavar na centrifugação. Eu sei do que é que eu estou a falar, porque eu já lá passei várias vezes. Ora, ao não tentarmos controlar a nossa mente, a forma como direcionamos os nossos pensamentos irá produzir ansiedade na nossa vida. Mas uma mente debaixo de controle vai trazer à nossa vida direção, tranquilidade, confiança, porque nós mudamos os nossos pensamentos. E a importância de dizer que como mordomos, como gestores, como dispenseiros, como diz a palavra de Deus, como administradores da nossa própria vida, a importância de mudar os nossos pensamentos é tão importante como qualquer outra área. Nós somos capazes até de tirar cursos para saber gerir finanças, mas muitas vezes não sabemos gerir os pensamentos. Hoje até há uma clínica, que é a clínica do tempo também, não sei o quê, para aprendermos a gerir a nossa vida, os nossos tempos e os nossos horários. Mas deixe-me dizer, uma mente que não é gerida e que anda completamente à solta, deixe-me dizer que nós não conseguimos gerir mais nada. Hein? Mas uma mente bem gerida irá produzir força, serenidade e segurança. Romanos capítulo 8, versículo 6. Vamos ler. Sim, porque a Bíblia tem palavra para tudo, não é? E eu estou a ler em traduções diferentes, portanto, isto também para vos desafiar a consultarem outras traduções quando leem determinadas coisas. Diz assim, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, e acabarão morrendo espiritualmente porque eventualmente os pensamentos vão submergir pela imposição da natureza humana, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam muitas vezes inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de facto, nem podem obedecer a ela. Mas as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. E aqui estamos a falar do quê? Estamos a falar da forma como nós somos dirigidos pelos nossos pensamentos. Então ele está a dizer, quando tu investes espiritualmente em pensamentos de Deus, porque é a importância de aprendermos a palavra de Deus? Não é só para aprendermos a como é que se comporta uma pessoa, certo? Isso é aquela velha história, mas já contei isto tantas vezes com os irmãos. É que isto ao fim de uns anos a gente já repetimos as histórias muitas vezes. Não é? Isto é a mesma coisa que eu entrar numa igreja, certo? E mudar o meu comportamento ao aprender. Isto até são técnicas de vendas, também de marketing e de relações públicas. Eu entro numa família, em casa, num grupo de pessoas e vejo logo qual é os pontos de interesse, o que é que eles gostam, certo? E se eu vejo que o pessoal gosta de falar de política, eu torno-me um político. Se eu vejo que eles gostam de falar de futebol, a gente fala de futebol, certo? Isto é uma técnica, certo? E muitas vezes, até no meio cristão, isto também acontece. Eu entro numa igreja e aprendo os tiques das pessoas. Já estou com a outra. Então, pá, já te integraste na igreja, já sabes seis. Eu só não consigo fazer aquele... De resto já consigo... Já sei dizer os améns, os aleluias, já sei levantar o braço na altura certa, certo? E depois houve ali há uns anos atrás, o Espírito Santo movia-se, havia pessoas que iam para o chão, já havia a malta a mandar-se também, não é? E depois de vez em quando iam partindo umas cabeças, como uma vez num culto em que eu estive, em que uma senhora, não é? A gente começámos a orar e houve gente que realmente o Espírito de Deus tocou no coração deles, elas ficaram cheias de alegria, pá, e debaixo daquela unção as pessoas caíram, e vemos na Bíblia que isso acontecia muitas vezes, mas aquela senhora viu os outros a cair e disse, olha, vou também cair. Ela ainda bem olhou para trás a ver se estavam lá os capinhas, mas
não é? Mas conforme cai, bate com a cabeça no banco. Ai, a minha cabeça! Assim, para a próxima vez, está a ver? Cabeça que não tem juízo. E a cabeça é que paga, ali foi a cabeça mesmo. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então, quando nós investimos, a questão da palavra de Deus não é para eu aprender como me comportar. Eu volto sempre a dizer, a igreja não existe para mudar comportamentos. A igreja existe para ser um elemento, uma ferramenta de transformação das pessoas pelo poder de Deus. Nós não estamos aqui para dizer, para ensinarmos a moral e os bons costumes. A igreja não está aqui só para dizer isto é certo e isto é errado. Eu volto a dizer aquilo que o irmão Ted Anson sempre disse. Não é uma questão de estar certo ou estar errado, é uma questão de estar vivo ou morto. O eu estar com Jesus não é porque é certo. É porque se eu não estiver com Ele, eu estou morto espiritualmente. E é isso é que importa. Isso é a velha história da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Deus disse, aquilo que te interessa é estar perto da árvore da vida. Não é saberes tudo, não é fazeres tudo certo. A partir daí, tornou-se uma guerra. Agora não estou a dizer com isso que nós como cristãos, à medida que vamos sendo transformados, a nossa vida não vai mudando, porque estamos precisamente a falar disso. À medida que a nossa mente vai sendo mudada, os nossos pensamentos vão nos reorientando para outras coisas mais importantes. Amém? E aquilo que eventualmente fazíamos, fruto de uma mentalidade, deixa de acontecer porque dá lugar a outra coisa, que vem de uma nova mentalidade em Cristo Jesus. Eu estou-me a fazer entender, alguns irmãos estão assim com o olhar de quem vai ter um filho, tirando ali a Wanda, não é? Então, gere bem, e vou terminar, gere bem a tua mente, porque ela é chave para a paz e para a felicidade. A importância de meditarmos na palavra de Deus é só porque através dela nós vamos adquirindo uma nova mentalidade. Diga comigo, mentalidade. E terminamos dizendo isto. Por isso, procura a melhor informação para viveres uma melhor vida. Amém? Diga comigo, procura uma melhor informação para vivermos uma melhor vida. Mateus capítulo 4 diz, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Amém? Por isso, quando eu vejo uma igreja no século presente, em muitas situações, mais preocupada em pregar aquilo que Deus dá em forma de pão, em vez do que aquilo que Deus diz, a Bíblia diz que nós, espiritualmente falando, vivemos daquilo que Deus diz. Espiritualmente falando. Claro que o organismo precisa de se alimentar. Noutra versão diz, a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que palavra é esta? É toda a informação que nós precisamos para alimentar não só o nosso espírito, mas a nosso entendimento. Então, se nós queremos ter uma mente saudável, nós precisamos de alimentar a nossa mente com a verdade. Hein? Amém? E todos nós sabemos a importância da boa nutrição. Basta olhar para mim. Boa comida e boas calorias fazem-nos fortes, saudáveis e dão-nos mais energia. Isto até parece um anúncio de televisão. Más calorias, comida de plástico, magoam, ferem o nosso corpo. Podem-nos dar satisfação no momento, mas logo mais aquilo está a causar em nós dificuldades. Amém? Então, mesmo se dá com a nossa vida espiritual, precisamos de alimentar a nossa mente, não com lixo, não com veneno, não com produtos tóxicos, mas com a palavra de Deus. E isto é uma coisa que não acontece só quando chegamos aqui. Aqui à igreja, pode ser aqui a Masterchef Class, né, ou a classe de Masterchef, em que eu venho aqui e digo assim, olha, juntas os acepipos ou não sei o quê, e a gente faz aqui uns acepipos. Né? A gente junta aqui, ensina-se a cozinhar, ensina-se o valor nutritivo disto e a importância disto e a junção destes produtos fazem este saborzinho e tal. O irmão Zé até já se está a babar ali atrás. A gente às vezes fala sobre estas coisas, certo? Mas na verdade isso não invalida o facto de que quando nós saímos daqui, nós precisamos de continuar a comer e a alimentar-nos. E a aprender a cozinhar cada vez mais. Repetindo a frase de um pastor que eu conheço, não é português, ele dizia, nunca se viu tanta ignorância, tanto analfabetismo espiritual na igreja nos dias de hoje. Toda a gente sabe cantar, toda a gente sabe tocar, toda a gente sabe bater festas, mas cada vez há menos conhecimento, menos investigação
não é apenas do que é que a palavra diz, mas o que é que Deus diz através da palavra. E é por isso que coisas como aquele devocional são importantes. Não é que o devocional seja indispensável, eu não preciso dele. Mas se calhar para alguns é importante, porque ajuda-nos a ter regularmente uma alimentação, nem que seja um snackzinho. Amém? Então, mesmo sendo filho de Deus, se nós não temos a melhor informação, nós vamos tomar más decisões. Então, nós precisamos da melhor informação que existe para podermos tomar melhores decisões e assim vivermos vidas abençoadas por Deus. Amém? Normalmente, a informação que nós temos vem de pessoas até queridas, pessoas que nos amam, pessoas que são às vezes inteligentes, mentores, professores, enfim, mas são pessoas imperfeitas. Certo? Os nossos pais, os nossos maiores amigos, até o pastor. Eu sou uma pessoa imperfeita. Eu também não tenho toda a informação. Amém? Por isso aquilo que eu tenho eu dou. Mas há áreas em que as pessoas me vêm perguntar coisas e eu digo, olha, não sei. Para que estar a inventar? Correto, gente? E às vezes a gente inventa. Costuma ser quem não sabe, inventa. Mas na palavra de Deus mais vale dizer não sei, mas olha, é uma boa pergunta. Eu vou também investigar para ver se aprendo alguma coisa. Ai, pastor, ontem à noite acordei e tinha borbulhas nos dentes e tal. E a gente é o Santo Anás. É o capeta. Mão de vaca, munheca. É o diabo, é o não sei o quê, é isto, é aquilo. E as pessoas dizem, é o que lhes vem à mente. E às vezes aquilo que lhes vem à mente é aquilo que viram no filme do dia anterior, que era um filme de terror. Isso é um fantasma que anda na tua vida aí, pá. É um espírito que ataca de noite e faz borbulhas nos dentes. E às vezes as pessoas dizem com base naquilo que não sabem ou então que aprenderam de forma deturpada. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Vamos lá sentar os pés. Se eu não sei, eu digo não sei. Olha, não sei. Mas eu posso orar, posso tentar ver. Não é? Já tive reuniões aí com gente, às vezes com jovens ou com outras pessoas fazem perguntas e eu digo, epá, não sei. E às vezes até nem sei, porque em determinados assuntos a Bíblia também não diz nada. Então não vamos estar a inventar. E aí atrás, o que é que vocês acham? Estás para aí de braços abertos já há tanto tempo? Então vamos buscar Deus, vamos nos encher de bons pensamentos. Deus vai trazê-los. Bons pensamentos não é só bons pensamentos para aí afora, mas pensamentos de Deus. Amém? Lamentações de Jeremias diz, capítulo 3, versículo 25, o Senhor é bom para aqueles que nele esperam e o procuram ou buscam. É bom esperar em silêncio a salvação, a resposta, a instrução do Senhor. Amém? E quando a vida às vezes fica complicada e nós não sabemos o que fazer, deixe-me dizer que não é abrir a boca e deixarmos a verborreia toda a sair cá para fora, não é começarmos a deixar que os pensamentos parecem uns flippers, pim, 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 pim. Diz a palavra de Deus que a melhor coisa quando nós não sabemos o que fazer e o que dizer diante de uma circunstância, fica quieto, fica calado e espera em Deus. Diga comigo, espera em Deus. Lamentações, continua. Isso é um livro logo chamado Lamentações, não é muito boa coisa, mas é. Capítulo 3, 26, diz assim, é uma coisa boa esperar tranquilo a ajuda de Deus. Sabe o que é esperar tranquilo? Não é entrar em stress, é fazer calar a sua mente, é fazer calar o seu interior. E se não conseguir no interior, pelo menos não ponha a boca aberta. Porque minha mãe dizia, fecha a boca porque ou entra a mosca ou sai a asneira. Mas é só a minha mãe que dizia estas coisas. Bem, versículo 27, é uma coisa boa aprender a lidar com as dificuldades desde a juventude. E quando a vida se torna pesada e dura de levar, sai por ti mesmo e entra no silêncio. Curva-te em oração, não faças perguntas, apenas aguarda até que a resposta ou a esperança apareça. Não fujas dos problemas, enfrenta-os, porque o pior nunca é o pior. Hein? Às vezes o pior não é aquele problema, às vezes o pior sabe o que é? Não é? É como o outro diz assim, pastor, eu estou diante de um abismo, o que é que eu posso fazer? É pá, dá um passo em frente. Vamos... Não perceberam? O que eu estou a dizer é que às vezes o pior não é a situação que nós estamos a enfrentar. É
na ânsia, no medo, na pressão, optamos por decisões que ainda vão ter pior resultado do que o problema em que nós estamos enfiados. E eu sei o que é que eu estou a falar. Amém? Então, não é fácil. A maior parte de nós não sabe votar em silêncio. É como o burro do Shrek. Fazê-lo calar é que é o complicado. Não gostamos de disparar em Deus porque a nossa mente está num turbilhão, está acelerada. Mas nós precisamos de aprender a gerir a nossa mente. Acima de tudo, guarda o teu coração. O que é o teu coração? Tua mente. Tua mente vai gerar emoções. As emoções vai gerar vontades. E as vontades muitas vezes levam-nos para fora da vontade de Deus. Mas que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Amém? Então, antes, Mateus 6,6 e termino aqui. Encontra um lugar isolado e quieto para que não sejas tentado a desempenhar um papel diante de Deus. Eu gosto destas versões mais amplas da palavra de Deus. Aquela passagem diz, e tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os teus joelhos e tal. Mas no original, a palavra amplia. Diz, encontra um lugar isolado e quieto para que não sejas tentado a desempenhar um papel diante de Deus. Apenas fica ali com a maior simplicidade e honestidade que conseguires. O foco passará de ti para Deus. E aí começarás a sentir a sua graça. Amém? Então, sermos honestos com Deus. O nosso foco deixará de ser apenas os problemas, não importa quão grandes eles serão, e nós iremos ser abençoados, iremos ver respostas. E aí a nossa mente também vai sendo mudada. Então, antes de tentarmos resolver os nossos problemas, deixa que Deus te salve, enchendo a tua mente e o teu coração com a sua informação. E a informação de Deus é top secret. Certo? A informação de Deus é top secret. Porque diz que Ele partilha os segredos e os mistérios da sua aliança para com aqueles que têm intimidade com Ele. Amém? E Deus fala coisas connosco que são só para nós. Olha, esse é um resultado de uma mente que precisa de mudança. É que muitas vezes Deus fala connosco coisas que é para nós guardarmos no nosso coração e no dia seguinte nós já estamos a contar a toda a gente. E depois as pessoas às vezes não entendem, viram-se contra nós, falam de nós, têm invejas, têm não sei o quê, e a gente diz, oh Deus, para que é que me disseste isto? Eu estava tão sossegadinho da Silva, e Deus diz, mas eu nunca te disse que era para tu andares a espalhar isso a toda a gente. Isso é a minha informação para a tua vida. E esta? Gostaste? Amém? Essa informação top secret vai-nos dar paz, estratégia, vai-nos dar segurança. Porquê? Porque acima de tudo, vê lá bem, mais do que tudo, procura ver como é que tu estás a pensar, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos, pelas tuas emoções e, por sua vez, pela tua vontade. Por isso, daí procede tudo aquilo que são as saídas da vida. Capiche? Hã? Então, este desafio para esta semana. Primeiro, pensa no que é que andas a pensar. Pega num papelinho. Se quer-me comprar um rolo. E começa a escrever. Não estou a falar daqueles pensamentos que passam, vão e vêm. Eu estou a falar daqueles pensamentos que persistem. Aqueles pensamentos que criam mentalidades. Aquela velha máxima. Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedi-los de fazerem cá o ninho. Os pássaros voam. Agora, aqueles que vêm para fazer ninho, esse é que é o problema. Porque depois parecemos aqueles postos lá no Ribatejo, com umas cegonhas, isso. Até irmão, que tem alguma coisa para dizer. Ok, já percebi. Tem um ninho na sua cabeça, certo? Tem. Um bocadinho de sorte, na Páscoa tem lá alguns ovinhos. Vamos ficar de pé. Oh, glória. Então deixem-me dizer para aqueles que foram batizados, e para aqueles que já foram batizados há muito tempo, e para aqueles que vão ser batizados um dia destes. Batismo é importante. Todas as coisas na nossa vida e na nossa caminhada cristã são importantes. Mas
Deixem-me dizer, a forma como nós gerimos os nossos pensamentos, a forma como nós os entendemos e procuramos renovar a nossa mente, irá sem dúvida determinar muito do sucesso ou dos insucessos que vamos experimentar ao longo da nossa vida como cristãos, como seres humanos. Amém? Amém? E quando assim acontece, coisas mudam na nossa vida. Começamos a dormir de noite. E de dia também, alguns. Certo? Começamos a trazer equilíbrio e ordem. Começamos a tomar decisões diferentes. Começamos a ver assim, e alguns de nós podemos dizer assim, eu há um tempo atrás eu não era capaz de fazer isto. E hoje eu sinto-me liberto. E alguns de nós dizemos assim, isto deve ter sido o Espírito Santo que veio e atingiu-me durante a noite. Mas o Espírito Santo veio e atingiu-nos porque nós fomos mudando a nossa mentalidade. Amém. Vamos dar as nossas mãos. Porque todos nós estamos diante deste desafio constante de que a nossa mente é um campo de batalha, é ali que se travam as maiores batalhas. Amém? Se a mentalidade de Deus prevalecer, amém? Tudo aquilo que é limitador na nossa vida vai desaparecendo. E Espírito Santo, nesta manhã, a tua palavra foi ensinada, proferida. E o meu desejo é que todos possam ter aprendido alguma coisa. Possam ter renovado alguns pensamentos. Possam ter olhado, percebido, entendido, sentido de maneira diferente. Se calhar alguma palavra que nós já conhecemos há tanto tempo. Eu oro, Senhor, para que Tu continues a desafiar-nos à mudança do pensamento. Uma coisa estamos certos e devemos estar. Estamos em paz contigo, estamos seguros nos teus braços, estamos no teu caminho, estamos no teu aprisco. Paizinho, mas nós queremos continuar a crescer e continuar a mudar e entender os caminhos, amém? Entender os processos. Aprendemos a contar os nossos dias, a adquirir sabedoria. Deus, e isto vem pela renovação do nosso entendimento. E nós iremos, sem dúvida, continuar neste processo de transformação. Amém? Então abençoa os meus queridos, traz luz às suas mentes, aos seus corações, ajuda-os, Senhor, a serem honestos, sinceros com eles próprios. E diante de Ti, Senhor, nós procurarmos mudança na nossa mente, emoções e vontade. Em nome de Jesus.